Já pensaram? Aquela moça, com esta coragem, com esta firmeza e com esta seriedade diante do seu pai e diante de Deus. Aleluias! Então ela disse, pedindo ainda, disse mais a seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse: ele vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha voltado, e ela não conheceu varão. Uma moça que viveu a sua vida assim para cumprir com o voto do seu pai. Irmãos, o que a irmã Helena quer dizer assim com essa coisa? Porque, irmãos, Deus é maravilhoso, Ele conhece os corações. Como Deus trabalhou através da vida daquela moça. Aquela moça foi escolhida para que aquela guerra fosse ganha e os filhos de Israel fossem livres, e que a nação israelita fosse mais uma vez guardada dos seus inimigos. E Deus honrou o voto de Jefité. Deus honrou, porque ela foi colocada no holocausto, foi oferecida a Deus. Ele muito chorou, muito se arrependeu, porque ele disse: se eu soubesse que seria minha filha que ia sair na porta para que eu fosse oferecer no holocausto. Ele nem pensou que a filha dele poderia ser a pessoa a sair na porta aquele instante, ao encontro dele. Prezados irmãos, mas Deus recebeu, sabe por quê? Por causa da fé. Ele fez um voto de fé, e a menina morreu por fé. Prezados adolescentes e jovens, Deus precisa de pessoas decididas a servir a Ele assim nos nossos dias. Seja para a vida ou para a morte, eu quero servir o Senhor. Nós todos devemos falar assim. Então, por isso, prezados, nós temos uma decisão dentro de nós em servir a Deus, custe o que custar. Irmãos, podemos entrar por mais difícil que vale, ou a mais terrível fraqueza e pecado, até na nossa caminhada que nós estamos andando. O Senhor não esquece de nós, ainda que aconteça, ainda que caiamos em fraqueza, ainda que tenhamos que dar o nosso corpo, aleluias, para ser queimado, para morrer, para ser sacrificado, aleluias, pelo amor do Senhor. O Senhor nunca vai esquecer aquilo que nós fizemos por fé e por amor ao Senhor, a sua palavra. Prezados, por esse é o motivo que cada um de nós temos que aceitar aquilo que o Senhor quer de nós. Outra coisa que nos leva a fracasso é isto aí. Muitas vezes o Senhor escolhe uma pessoa, chama, o Senhor já dotou de poder, de graça, mas essa pessoa teme: não, eu não, fulano, nós apontamos a outro. E não é assim. Nós temos que crer que quem chamou foi o Senhor, que quem escolheu foi o Senhor. Nós somos escolhidos como aquela nação de Israel foi escolhida a dedos. Hoje nós somos o Israel de Deus, porque nós fomos salvos. Aleluia! Israel rejeitou, mas nós fomos alcançados pela misericórdia e estamos debaixo de toda a bênção, aleluia, de todas as promessas de Deus. Nós somos o povo que somos dotados de todas as promessas de Deus que aqui está. E o Senhor disse em João 14 e o versículo 18: voltarei para
darei para vós. Aleluias. Que volta é esta? O arrebatamento da igreja, o fim de toda a nossa luta, o fim de toda a nossa caminhada, o fim de todo o nosso sofrimento nesta terra, irmãos. Vale a pena você vir na igreja muitas vezes sofrendo, chorando, com tristeza, com angústia. Venha aqui, saia testificando deste poder, seja um crente autêntico todos os dias. Não dê ouvido ao inimigo que fica dizendo: ah, porque não dá mais, ah, porque esta igreja, ah, porque isso é do Satanás. É que fala assim, irmãos. É o inimigo que procura colocar, aleluia, o desânimo. Mas nós temos que ser valentes, nós temos que ser corajosos e sempre em frente, não desanimar, porque o Senhor é fiel na sua promessa. Glórias a tua mãe, esqueça-se, aleluias, do seu filho que amamenta, aleluias. Embora que esses crentes pequem, errem, embora que aconteça o que acontecer, eu, todavia, diz Deus, não me esquecerei de ti. Aleluias. Temos um advogado diante de Deus por nós. Amém.